dia, mais uma caminhada até a nossa academia. Bom, essa noite eu fui questionado por alguns alunos sobre o contexto dos bunkers. Bom, e aí eu comecei a recapitular desde os anos 2008, 2005, 2006, quando eu fui levado a alguns bunkers em projeção astral da Coiaberim e outras entidades, que eu comecei a perceber um padrão de construção e de reativação de antigos bunkers. Então vamos entender aqui uma coisa importante. Os Anunnakis, os Lemures, os Moenses, os Atlantes e diversas outras civilizações anteriores, nos diversos ciclos que essa Terra, o planeta Terra tem, já construíram bunkers para se refugiar às intempéries climáticas, intempéries cíclicas da mudança de equinócio da Terra. Então nós sabemos que a Terra ela tem um ciclo de 26 mil anos, segundo os geólogos, tá? Isso é informação geológica. A cada 25.800 e poucos anos, 25.600 e pouco, eu não recordo com exatidão, aí a gente arredonda para 26, mas não é 26, é menos, tá? Então a gente divide em dois ciclos de quase 12 mil e poucos anos aí, que tem a ver com o dilúvio, tá? Então, periodicamente, a Terra passa por uma mudança geológica brutal. Isso tem a ver com reset, tem a ver com terremotos, tsunamis e situações assim que levam à destruição de civilizações. No meu primeiro livro, Confederação Intergaláctica 1, escrito em 87, Israel coloca ali que nós somos a 21ª civilização deste planeta. Nos registros da CIA, de pesquisa científica deles, seguindo a linha de pesquisa do terceiro e quarto Reich, tá? Eles colocam em documentos desclassificados que nós somos a 6ª civilização humanoide, porque o Sahara inclui reptilianos, dinossauros e outras civilizações não humanas e humanoides, certo? E a CIA só se refere à estrutura humana humanoide. Tá? Então, as informações elas vão congruindo para uma existência de outras civilizações anteriores às nossas que se refugiaram todos em bunkers. Quando você vai colonizar um planeta, a parte mais segura do planeta para você se instaurar é em cavernas, em bases subterrâneas, primeiro, para não ser identificado, cobrir a rastreabilidade eletromagnética e depois até por intempéries. Então, o que a CIA, NSA e o chamado sinistro governo secreto tem feito, em primeira instância foi restabelecer a funcionalidade de antigos bunkers deixados pelos ETs, Anunnakis, etc. E depois entender essa tecnologia e começar a replicar com energia reversa. Então um dos grandes segredos que a gente tem nos bunkers é que todos eles são nutridos de energia nuclear, né? E essa energia nuclear não é para armamento nuclear, é para gerar energia e gerar um campo de retenção que permite mudar de realidade. Então aqui vem uma das grandes questões. A maior parte desses bunkers que hoje são para os trilionários e bilionários da elite mundial, que tem DNA Anunnaki, tem descendência élfica, descendência ariana e por aí vai, conforme as diferentes castas entrelaçadas a Cabala escura, aos Dracos, aos Greys, aos Zetas, aos Pleiadianos, aos Aldebarãs, aos Íades, aos Lirianos e por aí vai, conforme as castas que a gente vai abrindo aí. E quem abre isso com uma literatura formidável é o David Icke, ou seja, ele tem um livro, se não me engano é Desperta Leão, Acorda Leão, uma coisa assim, em Portugal, que ele abre o código genético das principais famílias, tá? Então, o livro David Icke é muito bom nesse sentido para a gente abrir o espectro genealógico, a árvore genealógica das famílias poderosas que estão no poder. Pois bem,
voltando a outro aspecto aqui. Existe uma foto que vazou em 2011, 12 por ali, de um submarino nuclear no lago da Área 51. Então a primeira questão, isso é montagem, isso não pode existir. Porque como que um submarino que anda nos oceanos, né, me aparece num lago no meio do deserto de Nevada, perto de Las Vegas? Não tem como. A não ser que aquele lago tenha conexões subaquáticas com os oceanos, certo? Então, aquilo na época, isso é montagem, por aí vai. Então, tecnicamente, o que eu quero que as pessoas comecem a entender é o seguinte: evidências de um mundo paralelo, de uma realidade paralela, de militares mexendo com coisas estranhas, existem. Só que estão espalhadas e as pessoas nunca fazem a junção desses documentos, dessas informações. Então, teoria da conspiração. Não. Esse lago que tem na Área 51, ele tem um túnel de conexão que leva aos oceanos do mundo inteiro e leva aos oceanos intraterrenos, que conectam a Ágata, Shambhala, um monte de lugares. Isso já foi explicado, não só por mim em outros vídeos antigos, como por Corey Goode já falou sobre isso, Michael Salla já falou sobre isso, David Icke já falou sobre isso, e outras pessoas que eu não lembro o nome, que são importantes influenciadores nesse segmento, que já comentaram sobre isso. Então, o que nós temos que entender é que os bunkers estão sendo montados, né? Segundo um senhor aí do Rio de Janeiro, que nunca lembro o nome dele, acho que é Davi o nome dele, não lembro. Existe uma ex-funcionária norte-americana, da Casa do Tesouro, não sei que área do governo americano, que ela falou que o déficit norte-americano, que são de trilhões de dólares, uma grande parte desses trilhões de dólares foi gasto em bunkers, em construções de cidades enormes, gigantescas, para um apocalipse a partir da Agenda 2030. Então, quando a gente começa a ver o que está se gastando hoje oficialmente pelos bilionários, do bolso deles, em bunkers no mundo, é para a gente começar a entender que a coisa é muito mais séria, muito mais profunda do que aquilo que a gente imagina, tá? Então a gente sabe, tem Bezos, o próprio ator que eu gosto, que todo mundo, eu curto lá, o Tom Cruise, o cara da Amazon, o cara da Facebook e tal, gastando bilhões em bunkers, fora o que o governo já gastou. Então tudo isso demonstra que eles têm conhecimento de situações que a gente não tem. E isso tem a ver com a teoria da conspiração, entrelaçado com a questão dos animais e com a questão do ciclo da Terra, que já está fechando na Agenda 2030 em diante com a questão climatológica. Bom, sobre os bunkers, continuando, né? Alguns bunkers, eles têm sido ativados com retroengenharia, que é basicamente utilizar os campos de contenção dos OVNIs capturados, criando uma barreira eletromagnética, tipo um campo paratron, FAE, um campo de inibição. Então esse campo de inibição, ele abre a possibilidade dessa cidade ou dessa base intraterrena, ou esse bunker, ser transferido para uma realidade paralela mediante o esforço externo que o campo recebe. Então, em outras palavras, você tem um bunker, 150, 200 metros de profundidade ou mais, e tem um impacto externo na crosta, seja por um tsunami colossal, seja por um detrito da Lua ou qualquer coisa, ou até por uma explosão nuclear. Então, na medida que os sensores do campo identificam uma pressão externa se projetando contra o campo de imersão, ou o campo paratron, ou o campo de força, sei lá o nome que a gente queira dar, o algoritmo do computador da base identifica o esforço e compensa eletromagneticamente de dentro para fora esse esforço.
Essa é a parte primícia do sistema de sustentação dos campos internos. São os campos de contenção. Normalmente eles são construídos em 3 a 7 fases. As 3 primeiras fases são para efeitos naturais, convencionais, de tsunami, terremoto, essas coisas. As outras 4 fases é relativo já a ataques realmente externos com armas de perfuração, armas como usaram lá no Irã, que são aqueles mísseis que vão destruindo camada por camada. Então aí as outras 4 fases elas entram em ação, criando um vórtice que transferem a base para outra dimensão, outro layer, outra realidade. Então tecnicamente uma grande parte desses bunkers eles estão equipados com esses sistemas justamente para fazer a sobrevivência, garantir a sobrevivência dessas pessoas. O número que eu tenho não é de hoje, de muito tempo, se fala em 38 a 40 milhões de pessoas no mundo que estariam contempladas para os bunkers espalhados pelo mundo inteiro. Tá? Esse é o número de pessoas que está contabilizado pelo material genético que tem, pela descendência familiar que eles têm, como eu já comentei antes, e o dinheiro e a importância tecnológica que elas representam, intelectual e genética. Então, tecnicamente, a gente pode arredondar aí para 40 milhões que entram militares no meio também. E ali entramos com as diferentes castas da teoria da conspiração da nova ordem mundial, das 13 famílias. Entramos com as descendências diretas dos alfa dracones, Shi'Akar, Nebu, os gregos Zetas, e aí em parte com o Evasani ajudando na repolarização cognitiva dos sobreviventes para uma nova era futura de remanescentes da humanidade supostamente escolhidos. Aí vem a questão. Escolhidos por quem? Pela elite. Não pela aliança, nem pelo conselho. Pela elite. Então, voltamos ao mesmo problema. Quem se salva na merda toda? Quem tem direito à informação, quem tem acesso ao dinheiro e ao poder. O resto se fode. Então, José Povinho, nós, só resta uma coisa, ascensão. E aí vem o problema. Se você não tem caráter, não tem postura, já dançou, já era. Então aqui vem o grande problema, gente. A separação de joio de trigo, ela já está sendo feita, já foi feita. E a nós que não estamos dentro desses 40 milhões de pessoas, os bunkers, só nos resta a nossa conduta, a nossa postura, nessa forma de interagir com a natureza, com os devas, com os animais, com o planeta, com os orixás, para conseguir sair do simulador. Esse pessoal que vai sobreviver nesses bunkers, eles vão continuar no simulador, encarnados em corpo humano, presos a um bunker, presos a toda uma estrutura de poder dos alfa dracones. Então, eles vão continuar vivos dentro de um holograma. E a gente, tecnicamente, vai desencarnar e sair do holograma. Isso na teoria. Na prática, tem muita coisa ainda para ser falada, né? Então, na continuação dos dados aqui, como eu já comentei, alguns bunkers são militares, outros bunkers são para a sobrevivência da humanidade eleita. Então, a questão maior aí é a tecnologia embargada dentro dessa estrutura, que é a tecnologia reversa, oriunda dos OVNIs capturados ao longo dos últimos 80, 90 anos, ou talvez até mais, né? Existem registros na Rússia de 1890, 1880, alguma coisa assim, de captura de OVNIs já naquela época, né? Nos Estados Unidos se fala no caso Roswell, mas existem outros casos anteriores ao caso Roswell, não tão conhecidos, que tem a ver na região do Alasca, outras regiões mais ermas dos Estados Unidos, fora a Antártida, obviamente, e o Polo Norte. Então, tecnicamente, todas essas tecnologias, elas são usadas para
construção de cidades subterrâneas, chamadas bunkers, devido a evidências científicas de um processo cíclico que a Terra sofre de destruição climatológica, destruição planetária. Então, a Terra está num sistema solar conturbado, esse é outro fator que as pessoas não levam em consideração. Nós temos que levar em consideração vários fatores que as pessoas não entendem. Primeiro, o sistema solar está dentro da nuvem de Oort, que são detritos do antigo sistema Satik destruído na Guerra de Órion, que é a bolha externa. Depois nós temos um anel interno chamado anel de Kuiper, que também são restos de planetas destruídos ao longo da Guerra de Órion, onde está Nibiru, que já foi identificado no ano 2025. Aí você tem os detritos que orbitam Júpiter. Júpiter tem anéis, né? Saturno tem anéis, são detritos e restos de planetas, satélites e luas destruídos ao longo da Guerra de Órion. E aí você tem o cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, que era onde ficava o antigo planeta Maldek, que também foi destruído ao longo de outras questões, né? Então, o nosso sistema solar é um sistema solar com muitos detritos. Estamos falando de meteoritos, de rochas, que em algum momento eles podem colidir com a Terra, como já colidiram no passado, certo? Gerando uma extinção parcial global. Então isso pode voltar a acontecer. Então, devido a esses eventos científicos, os cientistas indicaram a construção de bunkers para a sobrevivência da espécie humana frente a esse enigmático processo apocalíptico que pode vir a acontecer ou não, tá? Então, com base nisso, eles começaram a verificar o padrão de cidades intraterrenas. Por exemplo, Bar das Pirâmides é uma cidade gigante que eles conhecem há muito tempo. Só pra gente foi descoberto ano passado, mas a CIA, o pessoal da NSA, Cabala Negra, etc., já acessaram aquilo há 30, 40 anos atrás. Então nós sabemos a existência de várias cidades bunkers, né, ou cidades intraterrenas na Amazônia, na Cantareira, na Antártida, no Polo Ártico, nas Rochosas Americanas, no Alasca e em várias outras localidades da Sibéria, então está cheia. Então, tecnicamente, a corrida é acessar esses bunkers, tomar a tecnologia deles, converter a tecnologia que ali existia, vamos dizer, manipulável para a nossa atual hierarquia e tecnologia e usar isso em nosso benefício para a sobrevivência, né, da humanidade. O problema é que essa humanidade é uma elite que está no poder e não vai sair do poder. Então o que resta para nós, réis mortais? Postura, conduta, não faças ao próximo que não queres a ti próprio. E aí começam os nossos problemas quando a gente começa a avaliar nosso dia a dia. Tudo contra a gente, né? A gente tem que trabalhar, pagar boleto, pagar conta, cuidar de criança, de gato, cachorro, papagaio, periquito, etc. E, consequentemente, a gente está sempre no estresse, lutando para sobreviver. E aí a nossa frequência cai, pico de cortisol, sabe? Problemas hormonais, problemas emocionais, problemas em todos os níveis. Então a gente vai perdendo foco, vai perdendo vontade de viver, vai perdendo a pegada, tá? E é isso que eles querem, é isso que eles estão fazendo com a gente aqui, né? Então nós estamos agora numa tensão, porque primeiro Maduro, agora ninguém supõe-se que o próximo na lista é o Jorge Soros e por aí vai. Então você tem 1000 teorias da conspiração se aplicando no dia a dia no palco político, econômico e social, e a gente está no meio desse sanduba energético, tá? Então por isso que é muito difícil para a gente sobressair a toda essa estrutura, tá? Então o único caminho que eu vejo, sinceramente, é a meditação, os protocolos e começar a focar vocês por vocês. Então quando eu passo os protocolos, só para que vocês façam as práticas internas com vocês. Não se trata de mim, trata-se de vocês, por vocês, com os orixás de vocês, com o Odu de vocês, com a hierarquia que cada um de vocês possui. E isso é importante que vocês entendam. Eu passo caminhos que vocês têm que usar através da hierarquia pessoal de vocês, não é da minha hierarquia. Você não vai fazer um protocolo com o Rodrigo Roma, você vai fazer um protocolo com o teu Odu, com o teu Oxalá, tua Yansan, tua Nanã, teu Preto Velho, teu Caboclo, teu Exu, tua Pombagira, que pertencem à tua
sua regência, não a minha. Isso é muito importante que vocês entendam. Cada um está na sua regência. Não é Santa Esmeralda que interage com vocês. É o Odu de vocês, é o Orixá de vocês. Com vocês.